O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 20, celebramos a 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando eu proclamo, quando eu leio, quando eu contemplo este evangelho tão curto aí de Lucas, a gente fica pensando assim, será que Jesus falou isto? Será que Jesus agiu assim? Será que ele falou assim tão fortemente para nós, que veio trazer fogo, que veio trazer divisão? Se nós olharmos pelo lado contrário, a gente vai ver a mesma coisa. Então Jesus está certo no seu anúncio, no seu ensinamento do evangelho de hoje. Se a gente olhar o contrário. Veja, se muitas pessoas estão fazendo bem, certo? E alguém chega com um espírito maléfico, ele chega num grupo, chega numa comunidade com um espírito de destruição, então ele vem para destruir aquela realidade. Então ele vai trazer divisões, ele vai trazer fogo, ele vai trazer um monte de coisa ali que vai destruir, se não por completo, pelo menos uma boa parte daquela realidade vai ser destruída. Aquela realidade boa, que foi destruída pela realidade má. Jesus, então, quando ele fala, nós temos que ver o lado contrário. Então Jesus se encarna numa realidade maléfica, que ela não está tão boa até hoje, como a gente vê por aí as guerras, as brigas e as prepotências humanas, né? As arrogâncias, as autossuficiências, os reizinhos, até dentro da própria igreja, não está muito diferente. E Jesus então chega com a palavra de Deus, com a força do Evangelho, com a força da Boa Nova. O que é que ele vem trazer nesta realidade? Ele vem trazer justamente divisões, de novo. Da mesma forma, alguns não vão aceitar, outros vão aceitar. Então, houve divisão sim, mas não houve divisão para o mal, houve divisão para o bem. Ele veio trazer fogo sim, veio trazer fogo da palavra, veio trazer o fogo da sua presença, veio trazer o fogo do Espírito, veio trazer o fogo de Deus. Para quê? Para queimar todas essas realidades ruins. Ele veio trazer a libertação aonde tem escravidão. Ele veio trazer as chaves para abrir as algemas, para que nós possamos ser pessoas livres para a construção do reino de Deus. Então o Evangelho está corretíssimo. Corretíssimo. Muitos vão se dividir mesmo, porque muitos não querem abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Esse dia a gente falava das sacolas, né? Das bolsas no Evangelho. Muitos não querem devolver, deixar fora, jogar fora esses fardos, essas bolsas, sacolas pesadas que já estão. Muitos não querem, muitos de nós não queremos às vezes. É bom ficar com aquelas coisinhas, né, às vezes que... Mas Jesus está dizendo, larga tudo isso, porque senão você não vai conseguir ser meu discípulo. Abandona tudo isso. Você tem que levar apenas, de novo, as suas sandálias, você tem que levar a sua vida, você tem que levar a sua conversão, a sua convicção de que você também vai levar este fogo.
você também vai trazer divisões. Minha gente, quantas famílias eu já atendi, já passou por mim, de que quando há uma conversão lá dentro, talvez do esposo, da esposa e dos filhos não, a gente percebe os bate-boca, a gente percebe as confusões. Por quê? Porque a palavra daquele que se converteu começa a ecoar naquela região de morte. Começa a ecoar e daí começa a confusão. Começa a divisão. A divisão para o bem. Para o bem. Por isso, gente, faça como o Senhor, insista. Insista sempre. Insista sempre. Faça valer, como diz o Evangelho de hoje, o seu batismo, a sua consagração batismal. Não desista. Deixa que venha confusão. Deixa que venha fogo. Deixa que venha as divisões. Mas desde que seja as divisões para a construção do reino de Deus. Quando você começar a perceber que tem adversários junto com você, batendo com você, dizendo que você está errado, então a tua palavra, a palavra de Deus, já começou a fazer efeito. Não tenha nenhuma dúvida disso. Vá olhando, quando você vai falando de Deus, quando você vai tendo boas atitudes, as pessoas vão começar a olhar assim, quem que é essa pessoa? O que ela está fazendo? Para onde ela quer ir com tudo isso? Mas de repente o Espírito Santo vai contribuindo, vai ajudando, vai acontecendo aquela dinâmica de Deus e a conversão vai acontecendo. E o reino de Deus vai sendo construído nas pessoas. Nas pessoas. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, nessa irmã, mais do que pensar. Reza, coloca essas realidades tuas, que talvez você está sofrendo, ou que já está acontecendo em você. Coloque essas realidades em Deus. Coloca para Deus na sua oração. E permita que Deus e você possa ir se reajustando cada vez mais, para que você seja cada vez mais discípulo e discípula missionária do reino de Deus, especialmente nesse mês de outubro, que nós estamos vivendo esta realidade missionária em nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.